Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do projeto Letras em Foco. Hoje teremos 4 comunicações. A comunicação do Lucas Fernandes Pinheiro, as habilidades linguísticas e a construção do significado nas aulas de inglês no Centro de Estudos de Língua da Faculdade de Letras da UFAM. Segundo, que é a Karen Carolina dos Santos Moraes, a cultura do ensino, no ensino de língua a cultura do ensino de português como língua estrangeira em contexto de imersão linguística. E a terceira apresentação é da Liliane de Oliveira Severo, cujo nome é O Panorama Histórico e Literário do Ciclo da Borracha em Banco de Canoa de Álvaro Botelho Maio. Então, o aviso mais importante é que os apresentadores terão 15 minutos para fazer as suas apresentações e os ouvintes poderão tirar dúvidas, contribuições, questionamentos e considerações aos expositores ao final das apresentações pelo chat ou diretamente no microfone. Assim, eu aproveito para fazer o perfil, vamos dar início às apresentações, e eu farei o perfil do primeiro apresentador, que é o Lucas Fernandes Pinheiro. Bom, o Lucas, ele possui, que segundo ele, né, ele tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, é aluno de graduação em andamento do curso de letras língua inglesa. Frequentou o Instituto de Educação do Amazonas, EA Brasil, no ensino médio, e vai nos apresentar esta comunicação voltada para a linguística na questão do ensino de línguas. Contigo, Lucas. Boa tarde a todos. Hoje vou apresentar essa primeira comunicação de pesquisa para vocês, cujo tema é as habilidades linguísticas e a construção do significado nas aulas de inglês no Centro de Estudos de Línguas da Faculdade de Letras da UFAM. Para iniciarmos, é importante fazer uma ressalva histórica para entender o processo da pesquisa. Então, no momento em quando nós estudamos o processo de ensino-aprendizagem da língua inglesa, é claramente perceptível que, tradicionalmente, o ensino das habilidades linguísticas acontecem de forma segmentada, ou seja, uma ou outra habilidade possui o destaque, é o foco em sala de aula, enquanto as demais permanecem em isolamento. Só que durante umas décadas para cá, não sei se vocês já escutaram, hoje em dia se fala muito na abordagem comunicativa. E é a partir dos princípios da abordagem comunicativa que hoje em dia é possível desenvolver no aprendiz a competência comunicativa e desenvolver as 4 habilidades comunicativas em conjunto, que são elas ouvir, falar, ler e escrever com foco na interação do indivíduo e na construção do significado. E o que é essa construção do significado? Então, a construção do significado, ela é basicamente dar sentido ao que o aluno aprende em sala de aula, com foco na comunicação real, e fazer o uso da língua a partir digamos, a partir do contexto em que o aluno está inserido, a partir da experiência própria e conhecimento de mundo que o aluno se insere. E é a partir dessa perspectiva, desculpa, gente, a câmera está balançando um pouco. É a partir dessa perspectiva de equiparar a importância das habilidades linguísticas no contexto de ensino-aprendizagem da língua inglesa que surgem os questionamentos relacionados ao desenvolvimento, ao processo de desenvolvimento das habilidades linguísticas em sala de aula, né? Ou seja, como essas habilidades devem ser ensinadas em sala de aula, de forma isolada ou de forma conjunta. São questionamentos que serão discutidos durante essa pesquisa à luz da linguística aplicada, à luz da abordagem comunicativa, né, com base nos estudos de Jeremy Harmer, Painier, Douglas Brown, Almeida Filho, dentre outros especialistas da linguística aplicada.
Essa pesquisa é de cunho bibliográfico e empírica, cujo território de pesquisa é o Centro de Estudo de Línguas da Faculdade de Letras da UFAM. A interação professor e alunos na marcação de comandos em sala de aulas implica a forma de comunicação entre o mediador da aprendizagem e os que buscam a aprendizagem. Mediar procedimentos, compreender e sinalizar essa forma de comunicação verbal ou registro escrito é a manifestação do pensamento que não foge ao uso de enunciar, ação produtiva, e receber, ação passiva e receber enunciação, o que implica o uso das habilidades linguísticas sem exceção nas aulas de línguas estrangeiras. Então, é dentro dessa perspectiva de comunicação de comandos em sala de aulas, ou seja, a interação entre professor e aluno. É a partir dessa perspectiva onde a comunicação é o foco e onde há a ação produtiva de enunciar e a ação passiva de receber enunciação, é dentro dessa perspectiva que surgem os questionamentos em sala de aulas de como se desenvolvem as habilidades linguísticas no contexto de ensino-aprendizagem de língua inglesa, na construção de significado para que eu possa atingir, para que eu possa desenvolver a competência comunicativa dos meus alunos. Isso dentro da comunidade específica do Centro de Estudos de Línguas. Eu atuo como professor estagiário no Centro de Estudos de Línguas, o CEL, e essas questões pertinentes relacionadas ao ensino das habilidades linguísticas permeiam o tempo todo o meu cotidiano, com base nos estudos da abordagem comunicativa, e não só no CEL, como também nos cursos, nas disciplinas do curso de língua inglesa, que é onde surgiu a proposta desse estudo. Na disciplina de prática curricular 3, que foi mediada pela professora Edith Santos Correia, e em uma aula intitulada sobre as habilidades linguísticas, o ensino das habilidades linguísticas, houve uma discussão relacionada a se eu posso ensinar uma habilidade em isolamento e se há uma habilidade mais importante do que a outra, né? São questões importantes que me fizeram refletir enquanto professor em formação, e são essas reflexões que me levaram a outros questionamentos, como o que realmente são as habilidades linguísticas, né? Como eu devo utilizá-las em sala de aula? E como eu posso usar essas vertentes linguísticas para atingir a necessidade dos meus alunos? Então, dentro dessas perspectivas que surgem a minha motivação, à luz da linguística aplicada, para desenvolver essa pesquisa. O referencial teórico dessa pesquisa norteia-se pelos princípios da abordagem comunicativa, como eu citei anteriormente, com base nos estudos de Almeida Filho, Douglas Brown, Jeremy Harmer, Painier, dentre os especialistas da linguística aplicada. Ou seja, é possível pensar o ensino das habilidades enquanto processo de interlocução na construção de significado com foco na comunicação real. Em consonância com os dados teóricos, a aprendizagem é baseada na interação e assimilação natural da língua. É necessário o entrelaçamento das 4 habilidades comunicativas para que os alunos aprendam mediante contextos significativos. A aprendizagem baseada na interação e assimilação natural na língua são processos cultivados pela abordagem comunicativa. Isso quer dizer que surge a necessidade de entrelaçar as habilidades linguísticas para que os alunos aprendam não só conteúdos linguísticos, digamos assim, mas que eles também aprendam mediante esses contextos significativos, que vai fazer uso da língua a partir do conhecimento de mundo do aluno e a sua própria experiência. Harmer e Brown destacam que as habilidades são interligadas naturalmente, uma reforça o estudo da outra. Esses autores destacam que essas habilidades acabam se conectando automaticamente no cotidiano, a partir do momento em que eu falo e você escuta, a partir do momento que você fala e eu escuto. Ou seja, as habilidades elas se conectam de forma natural. Outros estudos também estão relacionados à assertiva de Painier, onde ela faz um estudo isolado das habilidades, onde nós podemos analisar como cada habilidade se aplica, funcionamento de cada uma, as características, objetivos, e depois como relacioná-las, como integrá-las no âmbito do ensino-aprendizagem da língua inglesa.
Essas reflexões nos remetem ao nosso objetivo geral, que é compreender a importância das habilidades linguísticas na sala de aula de língua inglesa, para a construção do significado, né? E compreender a importância das habilidades linguísticas nos leva a um caminho criterioso de muitas percepções, é um caminho subjetivo exatamente porque envolve um âmbito onde nós temos o ensino-aprendizagem e a formação do professor. É um contexto que envolve muitas subjetividades. Os objetivos específicos consistem em descrever as habilidades linguísticas e suas aplicações no contexto do ensino e aprendizagem de língua estrangeira no Centro de Estudos de Línguas da UFAM, ou seja, analisar cada habilidade para que nós possamos seguir para o próximo objetivo, que é mapear os parâmetros de integração das 4 habilidades linguísticas, ou seja, encontrar os pontos de cruzamento, até que ponto as habilidades se encontram num evento em sala de aula. E após isso, formular um quadro sobre a aplicação das habilidades linguísticas nas turmas de inglês do nível 1 ao nível 8 do Centro de Estudos de Línguas da FLET UFAM. Esse quadro será formulado exatamente para especificar tudo que foi mapeado nos 2 primeiros objetivos. A metodologia dessa pesquisa consiste na abordagem qualitativa, ou seja, é uma pesquisa que busca contextos subjetivos e ela busca estudar o seu objeto de estudo de forma aprofundada. Ela também consiste em coletar os dados empíricos, ou seja, coletar os materiais que serão registros materializados, que acontecerão por meio de entrevistas e observações com 8 professores do Centro de Estudos de Línguas da UFAM, da Faculdade de Letras. Isso para consubstanciar e validar a pesquisa de forma mais concreta. Obrigada, professora. A primeira fase consiste na entrevista com os professores. Ela será feita com um formulário de pesquisa com perguntas abertas, fechadas, semi-estruturadas, onde essas respostas serão descritivas, serão analisadas de forma descritiva para constituir os dados dessa pesquisa e apontar as diretrizes para alguns questionamentos como essas habilidades devem ser apresentadas e também uma justificativa do porquê a integração dessas habilidades em sala de aula, no contexto do ensino de língua inglesa, sem a exclusão das demais habilidades. A segunda fase consiste na observação dirigida das aulas dos professores estagiários entrevistados anteriormente. A observação dirigida ela funciona como um recurso muito valioso, porque nós podemos, a partir da observação, analisar as ocorrências em sala de aula, ou seja, nós vamos poder observar, no caso, a interação entre o professor e o aluno e como essas habilidades estão sendo aplicadas em sala de aula, né? A partir disso, também vai ser possível fazer um paralelo entre o discurso do entrevistado, a ação dele em sala de aula e as delimitações das fases da aula, que é um estudo estabelecido pela abordagem comunicativa de Almeida Filho, onde ele diz que é preciso que o professor siga os passos de clima de confiança, apresentação, ensaio e uso e o pano, onde esses 4 elementos exigem, respectivamente, a preparação do professor, a apresentação, a prática, né, a aplicação do conteúdo e a prática, e a reflexão que foi apresentada em sala de aula. O cruzamento dos dados das entrevistas e das observações dirigidas serão como uma construção do resultado para a pesquisa em consonância com os dados teóricos. Aqui nós temos alguns resultados parciais e algumas discussões, resultados bibliográficos, da parte bibliográfica da pesquisa, onde, segundo o postulado de Almeida Filho, a abordagem comunicativa prepara os alunos para usarem as habilidades linguísticas em contextos reais, o que favorece o desenvolvimento da competência comunicativa. Bom, a integração, quando o professor Almeida Filho
traz isso no seu postulado, basicamente podemos entender que o conjunto das habilidades linguísticas ela é equivalente às ações cotidianas do indivíduo no seu contexto real, né? Ou seja, é importante o cruzamento dessas habilidades, é importante a integração dessas habilidades, porque mesmo que o aluno vivencie em seu contexto real, ele vai ser capaz de vivenciar em sala de aula e isso vai desenvolver a competência comunicativa do aluno para que ele esteja preparado a se comunicar em qualquer contexto. Brown afirma que mesmo quando uma atividade tem como foco a leitura, esta ainda integra as outras habilidades. Essa assertiva, o autor explica que, como ele exemplifica, na verdade, ele dá um exemplo que mesmo quando o professor tem uma atividade com foco na leitura, ele ainda pode envolver as outras habilidades de que forma? Fazendo uma conversão pré-leitura, onde os alunos poderão colocar seu conhecimento de mundo a respeito do que eles conhecem, ou então uma atividade de escuta, onde eles poderão escutar o que os outros colegas têm a compartilhar, ou até mesmo desenvolver um resumo. Bom, segundo Harmer, o processo de integração das habilidades deve ser como em contextos reais de comunicação do cotidiano do aluno, onde as habilidades são usadas simultaneamente. Harmer explica que ele exemplifica como, por exemplo, as habilidades, elas acabam se integrando simultaneamente em qualquer contexto, como, por exemplo, agora, nessa comunicação de pesquisa, onde eu estou falando e vocês estão escutando, acaba acontecendo um processo de comunicação natural, né, simultâneo. É preciso que vocês me escutem para que eu possa receber um feedback de vocês. Então, ele já deixa bem claro que não há motivos para que as habilidades sejam ensinadas de forma segregadas, né? Brown revela que as habilidades de ouvir e falar possuem uma ligação natural, pois quando as atividades orais são desenvolvidas, as auditivas podem coincidir no mesmo ato. Como nosso tempo está acabando, vou apenas dar uma exemplificação, como, por exemplo, o ato da leitura, que fornece subsídios essenciais para que uma criança ou para quem está aprendendo a escrever possa dar continuidade na escrita, né? Uma habilidade acaba complementando a outra. Bom, compreender a importância das habilidades linguísticas exercidas na sala de aula de língua inglesa como um processo de interlocução na construção do significado resulta na construção e no desenvolvimento da competência comunicativa do aluno, que será capaz de estabelecer metas e alcançá-las, né? É o conjunto dessas competências que dará ao aluno a condição ampla para que ele possa se comunicar em qualquer contexto mediante a comunicação real, né? Ou seja, o aluno ele pode até aprender em um contexto de ensino-aprendizagem de língua inglesa, ele pode até aprender conteúdos linguísticos, mas dificilmente ele vai conseguir se adequar em situações de comunicação real, em contextos de comunicação real, visto que a interlocução ela prioriza esse fato, ela prioriza o uso da comunicação real em sala de aula. E diante desse exposto, o estudo comprova a eficácia da integração das habilidades com base teórica consistente, sendo um método de interlocução recomendável para o ensino-aprendizagem de língua inglesa. Bom, antes de finalizar, quero só fazer uma ressalva que essa pesquisa, ainda em andamento, ela não possui uma conclusão, ela precisa uma conclusão, no caso da parte empírica, ela precisa de dados, de resultados materializados que serão feitos a partir da volta do Centro de Estudos de Línguas, que atualmente está paralisado por conta da crise sanitária mundial, mas que esses dados devem sim apontar, né, diretrizes de que as habilidades devem se integrar de forma conjunta, né, elas devem se complementar. E eu acredito que é isso. Muito obrigado. Aqui estão os nossos referenciais. Obrigada, Lucas. Eu convido agora a Karen Carolina dos Santos Moraes para fazer a sua apresentação. A Karen é estudante do curso de Língua e Literatura Inglesa na Universidade Federal do Amazonas, conforme você pôs aqui, letras, língua inglesa, né? Ela é egressa do Colégio Dom Bosco,
faz parte do Núcleo de Educação Bilíngue e Literatura Linguística Aplicada da Região Norte. Nos apresentará a comunicação, a cultura no ensino de português como língua estrangeira em contexto de imersão linguística. Seja bem-vinda, Karen. Você pode começar. Obrigada. Então, o nome é um pouquinho longo, né? A cultura no ensino de português como língua estrangeira no contexto de imersão linguística. Na verdade, o assunto ele é bem mais simples do que aparenta. Eu acho que, querendo ou não, dentro do ensino de língua estrangeira, isso é sempre uma questão assim meio implícita. Se a cultura ela está inserida no ensino, eu acho que esse tipo de pergunta ela não é feita de forma clara, de forma assim bem explícita, mas a gente, uma hora ou outra, quando a gente vai fazer um curso de inglês, alguma coisa assim, a gente se pergunta, né, como é que é tal coisa lá fora, a gente pode falar dessa forma, como é que eles saúdam uns aos outros, e foi nesse tipo de situação que eu fui pensando nesse pré-projeto que se transformou nessa pesquisa. Então, como a professora falou, o meu nome é Karen, e eu estou sob a orientação da professora Edith Correia também. A gente já finalizou esse FIBIP também, a gente conseguiu, e eu já quero, logo de início, assim, dar um agradecimento especial para ela, que teve toda uma paciência, um carinho para me ajudar durante essa pesquisa, que precisava ser muito, assim, estruturada ainda, eu tinha ideias muito soltas. Então, vamos lá. Aqui são as partes da minha motivação. Eu acho que está cortado um pedacinho ali por causa da câmerazinha, mas eu vou falar, ok? Então, as minhas motivações, assim, não foram diretamente focadas na pesquisa. Eu comecei com questionamentos simples. Logo quando eu comecei a dar aulas de português como língua estrangeira no CEL, que foi eu iniciei no final de 2018 e assumi como titular em 2019. E logo que eu entrei, eu percebi que havia uma grande diferença entre você ensinar inglês e você ensinar português como língua estrangeira, né? Então, a primeira coisa foi a adaptação da metodologia. Eu não sabia muito bem como adaptar, como ensinar aos estrangeiros, porque eu vi que eles eram de uma outra forma, eles trabalhavam de uma outra maneira. Então, foi o primeiro passo, assim, para eu acho que tenho que estudar um pouco mais sobre isso. Então, fui pesquisar e eu descobri que tinha falta de informação sobre o assunto. Eu encontrei bastante coisa sobre o ensino de português para estrangeiros, mas, assim, muito pouco relacionado aos outros assuntos. Então, eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e eu não conseguia fazer as coisas direitinho, que era como eu queria. Então, me deu a ideia de começar uma pesquisa sobre, né? Eu não pensava em levar para frente, porque eu nunca tinha feito uma pesquisa assim até o final, né? Mas ficou lá guardado. E também a curiosidade em si, eu tinha o interesse sobre como é que o estrangeiro via a cultura brasileira em si. Eu via lá os alunos, eles são sempre muito alegres, muito animados, muito participativos, e eles, de vez em quando, eles soltavam algumas coisas assim, o brasileiro, ele tem esse negócio de abraçar, e uma vez alguém me parou no corredor e falou assim, oi, e estava todo animado, eu não sabia se eu conhecia e não lembrava. Então, essas experiências que eles soltavam, assim, aleatoriamente também, me chamou, me deu uma curiosidade, assim, né? Então, também alimentou essa minha vontade de fazer. A importância da cultura, eu pensei na cultura brasileira em si. Eles estão no Brasil, os alunos com quem eu fiz, eles estavam no Brasil, eles estavam na sala de aula, eles estavam na imersão da língua, né? Dentro do país onde a língua é nativa, e ainda assim eu vi muita gente que não tinha o conhecimento sobre a cultura. E eles estavam aqui há bastante tempo e eu não vi, não era nem a falta de interesse deles, era a questão de todo o material didático, que não tinha, assim, nada
direcionado para a cultura. Então, eu fiquei, cara, então a cultura, a nossa cultura é importante, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso descobrir se eles conseguem ver isso, se eles aprendem de alguma forma, se eles aprendem no dia a dia? A imersão também, se a imersão, ela ajuda eles a melhorar a pronúncia, se ajuda a conhecer expressões, e eu achei que fosse ser uma resposta bem óbvia. Eu pensei, eles estão dentro do país, então é claro que isso vai ajudar, mas eu vi que não funciona exatamente dessa forma. Há uma divergência, que a gente vai passar lá para frente, e há também a socialização, que eu descobri que alguns deles têm a dificuldade de socializar, isso dentro de sala de aula. Eu percebi que eles tinham essa dificuldade, tanto pelo medo de falar o português, tanto pela, como é que eu posso dizer, pela hesitação no significado do que eles iam falar. Desde o momento que eles descobriram que o significado pode ser uma coisa ou outra, dependendo do contexto, então eles já ficavam com o pé atrás. Então eu queria saber até onde isso podia ser, se isso ia ser o foco da minha pesquisa ou não. Então aqui está basicamente um resumo que eu meio que já apresentei, né? Essa pesquisa, ela é qualitativa, eu trabalhei com números, trabalhei com formulários, pensei logo nos alunos do Centro de Estudos de Línguas do Projeto CEL, né? E eu queria ver na própria turma já matriculada se eles tinham essa conscientização da cultura, se a cultura era usada durante o ensino, se o professor conseguia adaptar, os outros professores, no caso, se eles seguiam duramente o livro, se eles usavam músicas e tudo mais, e principalmente se isso ajudava ou influenciava na aprendizagem dos estrangeiros, né? Então, eu, para ser sincera, trabalhei com bastante alunos, eu deixei isso bem amplo, mas na hora de fazer a pesquisa mesmo, para tomar uma conclusão, eu fiz com 20 alunos, eu tirei uma amostra de 20 alunos, então 20 alunos estrangeiros, de diferentes nacionalidades, diferentes idades, né, e todos de níveis diferentes, tanto do primeiro, quanto do segundo e do terceiro. Então, aqui os objetivos, que era mostrar a importância dos aspectos culturais dentro da sala de aula, se era usado, como isso ajudava, se isso ajudava, se não era usado, como que isso poderia ser feito e por que não era usado, qual a dificuldade e tudo mais. Aqui, investigar a relação entre a língua e cultura, se realmente havia uma influência, se realmente existia essa ajuda ou não, se dependia da idade, se dependia da nacionalidade, do tempo de estada no Brasil, né? Verificar se os aspectos culturais são trabalhados regularmente, se o professor tinha esse trabalho a mais de adaptar, né? Porque o livro, ele não seguia por esse caminho. Então, eu queria saber se o professor, ele tinha esse trabalho a mais de adaptar, usando as coisas brasileiras mesmo, já que é estado do país. E descrever um relato dos alunos, as dificuldades que eles tinham, como que isso ajudou, o que eles olhavam com mais carinho, assim, se tinha algum aspecto que atrapalhava a vida deles ou não. Então, foi nesse caminho. A metodologia, como eu falei, ela foi de natureza qualitativa, mediante os dados bibliográficos. A gente fez, eu com a professora Edith, a gente fez a elaboração do instrumento de pesquisa, né? E que esse instrumento de pesquisa, na verdade, é o formulário com 20 questões objetivas e argumentativas, lá onde eu trabalhei as diferenças culturais, o tempo de estado no Brasil, o motivo que veio, o motivo do estudo da língua, se era para trabalho, se era por prazer e tudo mais, o motivo da mudança para o Brasil, se houve algum problema no país deles que forçou eles a mudarem, por que o Brasil, se era por família ou emprego. Então, conheci bastante gente que veio por causa da crise no país, ou veio porque alguém da família precisou vir trabalhar no Brasil, ou veio porque gostou, pesquisou do Brasil e veio.
e decidiu vir porque achou bonito, eu conheci alguém assim, então estava tudo isso, eu tentei colocar tudo estruturado dentro do formulário. E eu fiz, como eu já falei, eu fiz esse formulário e apliquei para todos os 3 níveis que há de PLE no Projeto CEL. Eles foram todos muito abertos, muito aceitaram muito bem a pesquisa, eles sempre quiseram ajudar, então o meu trabalho era aplicar e observar essas aulas, como é que elas eram feitas. Então, foi em um momento em que eu não dava mais aula para o CEL, eu já estava um pouco mais afastada, então aproveitei já para me inserir no restante. Então, aqui a gente tem os resultados. Eu tentei colocar de uma forma um pouco mais didática, para não... Eu não gosto de colocar muito texto, assim, colocar assim, né? E, então, eu tentei colocar assim. Então, esses são, resumidamente, os resultados que eu encontrei em relação à língua e cultura. Existe uma relação entre as duas, existe uma relação entre língua e cultura. Ela é trabalhada dentro do Projeto CEL, os professores têm esse trabalho de adaptar a aula, o conteúdo da aula, e sempre tem essa preocupação em fazer isso, porém, ainda há uma dificuldade, eles ainda sentem, eu percebi pela observação, tanto pelos relatos dos professores, quanto dos próprios alunos nos formulários, que eles sentem uma dificuldade, tanto para passar, os professores sentem essa dificuldade para passar, de um modo que eles consigam entender, principalmente o nível inicial, né, que é o nível 1, e os alunos do nível 1 também sentem mais dificuldade de compreender como que aquilo realmente funciona, como que isso afeta a nossa vida, como é que a cultura ela reage ao nosso redor, vamos dizer assim. A outro ponto que eu encontrei também foi a faixa etária. Há um desnivelamento, ou melhor, não há um nivelamento ou uma separação de idade no CEL, tanto pelo número de alunos, que é pouco, né? Não há tantos estrangeiros assim. Então, alunos novos tendem a ficar na mesma turma que alunos velhos. Então, o professor ele tem essa dificuldade também em adaptar para todas as idades. Isso eu acho que não é só de PLE, todo mundo tem essa dificuldade, né, quando há mais de uma faixa etária dentro de sala de aula. E para a PLE foi uma dificuldade maior, porque os jovens, eles têm um outro... como é que eu posso dizer? Eles querem aprender por aplicativos, uma coisa mais eletrônica, uma coisa mais dinâmica, e nem sempre sabe, aqui, a minha irmã tá... Então, ela tá por ali. Então, eu estava falando, assim, eles querem algo mais dinâmico, algo mais divertido, e os mais velhos, os mais maduros, como eles pediam para eu chamar eles querem algo divertido, porém algo meio que tradicional ali dentro da sala de aula, professor-aluno, cara a cara, eles querem perguntar, e eles são, assim, super atentos. E quando, pelo menos a maioria deles, quando havia dúvidas, professor, então, e é tal coisa, sim, beleza. Os jovens não, os jovens eles já ficavam mais tímidos dentro da sala de aula. E também dificultava a socialização dentro da sala de aula também. Então, dentro da própria sala de aula, o professor não conseguia ajudar todos ao mesmo tempo. Cada um tinha a sua peculiaridade, certo? Então, eles não conseguiam ajudar a todos ao mesmo tempo, e alguns sempre saíam meio que perdendo um pouco. Então, isso também foi algo que tanto os professores quanto os alunos apontaram. Também, eu não sei se eu coloquei aqui, não sei se dá para ver, é que a difícil missão do professor, que é instigar o interesse, né? Ele tinha essa dificuldade, principalmente nos jovens, muito obrigada, professora, de mostrar que eles podiam aprender, que eles podiam ter esse interesse pelo português, eles tinham muito essa dificuldade
de chamar a atenção principalmente dos jovens e principalmente dos estrangeiros que estavam aqui há pouco tempo ou que iam ficar aqui há pouco tempo. Aqui eu tenho só metade do meu da planilha que eu usei na minha pesquisa. Eu não consigo colocar todas, porque são 20, então eu coloquei para dar um exemplo, né? Então, os nomes são todos fictícios, alguns eles próprios escolheram, que eu coloquei. A idade eu coloquei do menor para o maior, né? Existia também até 55 anos e tudo mais, coloquei todas as nacionalidades, o tempo no Brasil, o nível de escolaridade, motivações para o que fizeram eles virem para o Brasil, né? A avaliação do curso, então pedi para eles dizerem como é que eles viam a aula do CEL, as dificuldades que eles tinham em escrever. A maioria da dificuldade era na própria escrita mesmo, e a diferença cultural. Muitos deles apontaram a culinária. Eles disseram que o Brasil come muita coisa repetida, então todo dia eles comem a mesma coisa. Eu ouvia muito isso. Por que vocês comem todo dia a mesma coisa? E eu percebi que lá eles trocam bastante de prato, variando no dia, assim. Então eu coloquei a resposta, os dados todos em gráficos assim. Então, o tempo no Brasil, havia muita gente com menos de um ano, pouca gente estava ali pela faixa dos 5, 8, e tem ali uma ressalvazinha com mais de 30 anos, e ele era, assim, uma peculiaridade, eu vou já mostrar por quê. Aqui a nacionalidade, a maioria é venezuelano, tanto por causa da crise que houve no país, então eles vieram para cá e decidiram aprender português. Eu percebi na nacionalidade que os países mais tradicionais, entre aspas, com culturas mais tradicionais, tinham essa dificuldade em se abrir para novas culturas. Então, por exemplo, os japoneses, eles queriam sempre manter a cultura deles, tanto dentro quanto fora de casa. E era difícil para eles aceitarem que não iam abandonar a cultura deles, nem nada. Então, aqui, a idade em anos, a maioria tem mais de entre 25 e 35 anos, mas há alguns jovens, sim, que eles eram mais dispersos, mais tímidos, ok? E aqui tá as referências. Eu quero finalizar dizendo que eu percebi que era com jovens mesmo, eles são, por algum motivo, mais tímidos, e os outros, eles são muito mais alegres, muito mais curiosos, querem saber de tudo. Então, a minha conclusão sobre isso foi que a cultura, a imersão que eles são, ajuda bastante, porque eles traziam assuntos de fora, assuntos do dia a dia deles, mas em culturas mais tradicionais, como os chineses, os japoneses, eles tinham esse meio que medo, ou um amor maior pelo país deles, eu não sei, e eles não queriam largar de mão, eles queriam manter aquilo, e achavam que não iam conseguir juntar a cultura deles com a cultura brasileira. Então, foi essa a conclusão que eu tive. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada a todos que estão aqui para me ouvir também. Boa tarde. A Liliane de Oliveira Severo apresentará a comunicação Panorama Histórico Literário do Ciclo da Borracha em Banco de Canoas, de Álvaro Botelho Maia. E com você, Liliane. Obrigada. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Como a professora informou, eu me chamo Liliane de Oliveira Severo. Eu vou apresentar aqui a minha pesquisa, que eu estou desenvolvendo no mestrado em Letras de Estudos Literários da UFAM. A minha pesquisa, ela é financiada pela FAPEAM e desenvolvida num programa de pós-graduação de Letras da Universidade Federal do Amazonas. Eu quero agradecer por participar do projeto Letras em Foco, que é desenvolvido pelo Grupo de Estudos da Metáfora e Pesquisa sobre Língua e Literatura de Expressão Amazônica, o GREMPLEXA, tendo como fundador principal do grupo o professor Dr. Carlos Antônio Magalhães Guedelha, que é o meu orientador.
A pesquisa ainda não está finalizada, eu estou em andamento, mas eu vou procurar nesse momento rastrear um panorama histórico e literário do ciclo da borracha na obra Banco de Canoa, de Álvaro Maia. Nessa primeira lâmina, eu apresento um pouco do percurso do sujeito Álvaro Maia. Ele é nascido Álvaro Botelho Maia, no interior do Amazonas, em Humaitá. É filho do seringalista Fausto Pereira Maia e de Josefina Pereira Maia. Ele concluiu o ensino primário em Manaus e, no ano de 1917, finalizou o ensino superior na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais no Distrito Federal. No ano seguinte, ele retornou para Manaus, em 1918, e fundou a imprensa, o jornal A Imprensa. Foi redator da Assembleia Legislativa do Amazonas, e não demorou muito, ele começou a se envolver nos cargos políticos do Amazonas. Então, ele atuou por um longo período na política, foi interventor, governador, aliás, ele foi nomeado interventor por 2 vezes, governador e senador reeleito nos períodos de 1930 a 1969. Eu datei de uma maneira bem amplo o período que ele ficou atuando na política do Amazonas. Ele faleceu aos 76 anos, no dia 4 de maio de 1969, em Manaus. Nesse período de 1930 a 1969, houve muitas divergências, né, na vida política dele, mas também ele teve muito apoio. Não vou me prender muito na atuação política do Álvaro Maia, porque já tem alguns estudos realizados, e quem quiser entender um pouco mais da atuação política desse grande nome, né, o Álvaro Maia, ou conhecer a história política do Amazonas, eu sugiro a leitura de 2 livros, né, que é A Ressonância da Política na Literatura Amazonense, e o outro livro é Álvaro Maia, Uma Liderança Política Cabocla. No entanto, eu preciso destacar que ele assumiu a política do Amazonas no período da Segunda Guerra Mundial, né, que é ali 1939 a 1945. Nesse período, ele foi interventor e governador do Amazonas. Então, o que estava acontecendo nessa época, né? No Amazonas? Já estava instaurada a crise da borracha, né? E ele, como político, ele tentava recuperar a economia da borracha. Então, ele ficou por muito tempo, né, se apropriando do discurso, né, de tentar restabelecer a ordem econômica regional ali, né, a borracha, e aí ele apropriava desse discurso da defesa da borracha amazônica, né, para tentar reverter a crise econômica. Então, essa crise, né, como já sabemos, voltada para o ciclo da borracha, levou diversos agentes à ruína, né, sendo, entre eles, esses agentes, no caso, o banco, né, os aviadores, né, os seringalistas, né, as firmas exportadoras da época, né, então, tudo isso resultou em um endividamento enorme nos cofres públicos do Amazonas. Né, então, segundo as fontes históricas, né, a economia da borracha, ela é dividida, algumas fontes retratam isso, né, que ela é dividida em 2 períodos, né, o período do apogeu gonífero, né, que é 1880 a 1912, e a crise da borracha, né, que já vai em torno de 1912 a 1940. Né, então, ele tinha essa preocupação em estabilizar a economia regional, e foi nesse período que esse discurso político de tentar reverter a crise econômica da região amazônica, ele esteve envolvido, né, na política, né. Embora ele tivesse atuado bastante tempo na política do Amazonas, ele
foi presidente da Academia Amazonas de Letras, né, e não deixou os escritos, né, então ele atuou como escritor, ele foi professor, ele foi jornalista, pensador, poeta, ensaísta, e aqui eu apresento algumas produções dele, né, Na Vanguarda da Retaguarda, produzido em 1943, Gente dos Seringais, produzida em 1956, o poema Buzina dos Paranás, produzida em 1958, assim como Na Barra do Pretório, Beiradão, o Banco de Canoa, 1963, que é o meu objeto de estudo, eu demonstro uma foto da capa do livro, né, e Defumadoras e Porongos, Tendas dos Emaús, produzida em 1968. Bom, a obra Banco de Canoa, ela tem apenas 2 edições. Ela foi produzida em 1963, né, e foi reeditada em 1968. O livro, ele é dividido em 8 partes, né, explorados e exploradores, seringalistas e seringueiros, vivos e encantados, histórias que se repetem, farsas politiqueiras e aventuras do mato e fogo selvagem. De uma maneira bem geral, bem ampla, né, as narrativas, elas exploram muito o cotidiano, o fazer do homem ribeirinho e do seringueiro. Então, explora também a crença, né? Então, tem como um cenário atuante os seringais amazônicos, né? Então, ele destaca muito o Rio Madeira, o rio da floresta, a floresta amazônica, né? Então, ele destaca, é presente esse ambiente nas narrativas, né? Falar de ciclo da borracha é falar da economia, né? Do extrato social, né? Então, a historicidade, ela vai ilustrar a economia da borracha, que é formada pela Casa Bancária Estrangeira, a Casa Aviadora, seringalistas e seringueiro, né? E aí também informa que a borracha amazônica, ela despertou interesses de aproveitadores, né, oriundos das diversas nações. Então, não foi só dos nordestinos, né? Então, despertou o interesse dos estrangeiros. E a vida no seringal girava em torno do patrão seringalista, né, que naquele lugar ele era considerado a autoridade máxima, né? Essas 3 características, né, essas 3 características, na verdade eu só coloquei aqui essas 3, mas existem muito mais, são encontradas também nas narrativas em Banco de Canoa, né? Deixa eu passar aqui. E o livro, ele vai expor, como eu havia dito, as cenas dos seringais, que exploram o drama humano vivido pelos seringueiros, né, e pelos demais operários da selva. No caso, são os caboclos, os ribeirinhos, os indígenas, né, e vai mostrar isso em uma realidade sem enfeites, né. Então, é bem presente a exploração humana na retratação na coleta do látex, né. O descaso do poder público também é presente na obra Banco de Canoa, né, e aparece também a idealização de possuir as melhores condições de vida, né. Então o seringueiro, ele tinha essa idealização. Então isso é retratado também nas obras, nas narrativas, na verdade, de Banco de Canoa, né. Quando se fala de historicidade e a ficção do ciclo da borracha, né, então eu trago a Lima, né, que ela vai dizer que a ficção geralmente faz recortes desses fatores através de cenas. Então, assim, a história que trata o ciclo da borracha, é muito comum aparecer os episódios históricos da vida do seringueiro, né? E isso é retratado na ficção de Maia. Então, essas cenas, elas são exploradas no máximo, né? Então, é muito fel, ele destaca muito essas relações, né, entre o seringalista e o seringueiro.
É importante estar claro que os acontecimentos retratados nas narrativas dos seringais, embora apresentem algum contexto histórico do ciclo da borracha, ainda assim a obra Banco de Canoa é uma ficção. Então, as retratações do ciclo da borracha dentro do livro ainda são consideradas fictícias, né? Ainda está inserido na ficção. Nesse momento eu trago uma passagem do livro, da obra, né, que revela muito essa posição do seringalista, né, posição de classe do seringalista, né. Estes seringalistas, levam uma vida de fazendeiros ricos ou aristocratas rurais, cercados à moda de barões medievais, por serviçais indígenas e suas famílias. Essa vida patriarcal é esplêndida em muitos aspectos. Tais homens são senhores absolutos de seus peões. Para eles, são os melhores produtos da terra, a melhor caça, o pescado mais fino. Criam algum gado e plantam alguma coisa, mas só para atender ao consumo local. Viajam exclusivamente em canoas. E essas tiradas de dezenas ou centenas de quilômetros assemelham-se às que empreendiam os desbravadores norte-americanos ao longo dos rios Ohio, Mississippi e seus afluentes. Aqui, porém, os empregados dedicados e o clima quente tornam as viagens geralmente mais agradáveis. Alguns dos seringueiros que progrediram socialmente, quando ele fala que estes seringalistas seringueiros, foi porque eles conseguiram entender a funcionalidade da estrutura, que é a exploração humana, né? Então, quando eles conquistavam um território, quando eles começavam a conquistar um ambiente, um seringal, ele transformava esse ambiente, ele transformava em seus seringais em centros de vida, né? Então, ele controlava tudo, controlava todo o comércio do Alto Madeira, né? Controlava ali a vida do seringueiro, então tudo girava em torno do patrão seringalista. Eu acho que ainda dá mais um tempo para eu mostrar mais essa passagem do livro, né? Perduram ainda gravados nas barraqueiras os sinais do predomínio boliviano no Alto Madeira, onde precederam os cholos às arrancadas sucessivas dos nordestinos, forçado pelas estiagens devoradas nos sertões verdes até os últimos brotos. E pelo contrato dos seringalistas que os levava em grupos mais selecionados, abrangendo mulheres e meninos, aos primeiros regimentos masculinos esfarrapados e famintos, sucederam famílias organizadas, que traziam o intuito de fixar-se para sempre às margens dos rios, praticando a agricultura ligeira. Bem, assim como o coronel, sendo o senhor absoluto, ele garantia a exploração do seringueiro, né, e de tudo que estava ali, inclusive da esposa e dos filhos, né? Então, nesse momento, o momento do ciclo da borracha, nos seringais, já era aceite a família, mas mesmo assim, o seringalista, ele tinha total domínio na vida da família desse seringueiro. Bom, o seringal é, portanto, o centro de vida tanto para o seringueiro quanto para o seringalista, e por isso é retratado como um ambiente corriqueiro nas literaturas que abordam essa temática. Bom, eu vou terminando meu trabalho, né? Então, essas aqui são as minhas referências, e eu espero ter contribuído com a minha pesquisa. Obrigada, Liliane. Então, eu gostaria de agradecer a apresentação de vocês três, 3 apresentações, 2 voltadas para a prática do ensino em língua inglesa e seus aspectos linguísticos, e um pouco fora do padrão ali dos 2 anteriores, voltado para a literatura. Então, muito obrigada aos meninos que apresentaram, agradeço aos participantes que estiveram por aqui, poucos, mas passaram, isso é bom. Eu penso que se fosse numa sala real de comunicação, talvez estivéssemos apenas nós. Então, passaram 12 pessoas por aqui, já é uma boa quantidade. Eu gostaria de agradecer também aqui e pedir apoio
é uma coisa bem tranquila, não tive dificuldades, achei que teria mais dificuldades, mas é bem tranquilo. E aí, aproveitando aí o Lucas também, Lucas, já que você está começando nessa questão da pesquisa, essa tua ideia de trabalho ainda dá alguns desdobramentos. Conversa com a Edith que ela vai te dar umas dicas sobre isso. Dá para desdobrar esse teu trabalho em outros, inclusive para apresentar mesmo. Segmentar algum daqueles objetivos, torná-los principais e fazer mais apresentações. A mesma coisa pode ser feita com a Karen. Para a Karen. A Lili não, a Lili ela já tem um pouco mais andou um pouco mais no currículo, no que se trata de apresentações. E aí... Pode falar também, eu sou todas ouvidos. Sim, não é? Então tá bom. A Lili, no que se trata das suas obras, eu vou repetir o que eu falei antes, eu já esbarrei em boas teses sobre o Beiradão. Banco de Canoas, especificamente, no geral, ele é mencionado dentro dessas obras e é tratado lá. Mas, no geral, o foco mesmo tem sido Beiradão. Nas aulas ou nos cursos de História e de Sociologia. Eles estão fazendo esse trabalho literário. Eu trabalho alguns autores amazonenses. Por incrível que pareça, eu vou encontrá-los em alunos do curso de Artes, em alunos do curso de Arquitetura, por exemplo. Eu acho alguma coisa desenvolvida lá quando se trata da cidade. Quando é para tratar da cidade de Manaus, eu encontro alguns elementos nesses cursos. Aí, no caso desses livros que eu mencionei, você vai encontrar certamente alguma coisa para enriquecer seu trabalho nessas duas áreas de conhecimento, História e Sociologia. E alguma coisa, talvez, em Sociedade e Cultura, né? Dá uma visitada no banco de teses da UFAM, que tu vai encontrar material bom sobre isso. Ok? No mais, foi gostoso ficar com vocês. Há muito tempo que eu não tinha essa experiência de contato com o mundo científico, né, deste lado em que eu estou. Então, foi muito agradável. Espero nos encontrarmos novamente na próxima quarta-feira. O Letras em Foco agradece. O grupo Green Pexer, chama de Green não é, né? É bem complexa. Também agradece a quarta-feira. Espero não ter esquecido de nada. Obrigada a todos.